Olá, tudo bem? O Wilson por aqui. Hoje vou abordar um assunto chamado amarração de processos. Estou com uma folha aqui, inclusive foi a que eu utilizei hoje para conversar com a equipe aqui do Mercadinho do meu pai. A gente vai fazer uma correção lá de uma situação em uma determinada área e lembrei que isso é algo que realmente demorou muito para que eu dominasse essa questão de processos. E eu digo dominar de uma forma prática, porque quando a gente pesquisa na internet, faz curso, etc., tem muita informação, mas informação teórica. E quando eu trazia para a prática, não funcionava e eu sempre me perguntava por que que não funcionava com a gente. Eu já estava ficando decepcionado comigo mesmo. Pessoal, não é possível. Tanto processo, tanta coisa bonita que falam por aí. Se você pesquisar aí na internet gestão de processos, você vai ver a infinidade de ferramentas e de material que tem à disposição. Mas é uma teoria que, para colocar na prática, eu particularmente senti muita dificuldade. E depois de muito pesquisar, e muito testar, tentativa e erro, a gente conseguiu chegar a um ponto, e por isso eu acho válido passar aqui para vocês, porque, em geral, quando você faz algum curso de gestão de equipe, ou que está com problema na empresa, vai procurar algum tipo de treinamento, consultoria, no geral, se resume no seguinte: pessoas e processos. É uma expressão já assim, digamos, batida. Pessoas e processos. Tá, tá certo ou errado? No meu ponto de vista está certo. Mas se você pensar que é só isso, aí você está errado. Porque pessoas e processos, ok. Mas hoje eu vejo que são pessoas engajadas, numa cultura definida na empresa, processos melhorados constantemente, porque não existe fórmula mágica, e monitoramento desses processos que foram padronizados. Nessa folhinha, por exemplo, que eu estou aqui, eu tenho dois tópicos principais. Um é o PDCA, que a gente vai usar uma ferramenta para fazer o monitoramento geral de várias situações. Depois ele estabiliza. Quando a gente testa, vai testando para verificar uma situação, define ali o que é melhor, transforma aquilo no que a gente chama de SDCA. É idêntico ao PDCA, mas o S ali é do inglês, do standard, que vem de padrão. Então ele padronizou, a gente não vai mais testar, vai padronizar, documentar e transformar aquilo ou num checklist, ou numa rotina, ou num procedimento operacional padrão. E não se preocupe com esses termos que eu estou usando aqui, porque eu pretendo passar nos vídeos seguintes uma abordagem clara de cada um desses, para você ver como está sendo utilizado aqui. Eu só estou mencionando porque esse conjunto de ferramentas são importantes para a gente poder fazer a gestão do processo. Então, primeiro eu vou ter que ter pessoas qualificadas, eu preciso treinar essas pessoas, e muitas vezes o treinamento não é nada de outro mundo, é simplesmente passar para ele um documentozinho básico, mostrando ali o passo a passo, o que você espera que seja feito, alguém monitorando, para que ele entregue o resultado. E a amarração de processo entra em que situação? Ele entra numa situação de monitoramento em cascata. Porque o fato de eu monitorar, de utilizar o PDCA para gerar um padrão e documentá-lo, é um passo. Mas isso por si só não vai funcionar. Porque depende muito da equipe. Se a equipe for proativa, o que é muito difícil você ter uma equipe com todo mundo proativo, eles vão executar uma boa. Mas na maioria das vezes, você vai ter pessoas que, como a gente diz aqui, só vai no empurrão. E aí você cria um processo de entrega, o cara diz, não, entendi, tá tudo certo, deixa comigo. E não faz. Então, se não tiver o monitoramento, a coisa realmente desanda. Porque tudo que você testou, padronizou, documentou, entregou, o cara não vai estar para frente. Simplesmente. E quando a gente faz esse fechamento aqui, o que acontece? Hoje a gente tem aqui na empresa uma divisão assim, na parte operacional, aí temos os líderes, o supervisor, e a gente tem uma gerência e tem eu hoje na direção. Então, quando a gente passa alguma coisa aqui para operação, beleza, eu vou passar aqui que o cara vai ter que fazer, por exemplo, a reposição, ou verificar a validade dos produtos de perfumaria, toda quarta-feira. Ótimo, isso é um procedimento. Primeiro eu tenho que ter certeza que o cara tem a competência, né? Então eu preciso passar algum treinamento para ele ou pedir que o líder passe esse treinamento, que a gente vai ver também como documentar e passar, justamente ali no procedimento operacional ou no manualzinho que a gente pode fazer, desde que o colaborador ele entra na empresa, ele tem ali um treinamentozinho básico para ele poder ir desenvolvendo. Então aquilo ficou para ele fazer toda quarta-feira, certo? O que garante que ele vai fazer? Eu preciso que o líder dele, o líder de mercearia, vai ter um checklistzinho do líder, com uma das atividades dele vai ser na quarta-feira verificar se o repositor X fez aquela verificação. O gerente, que está acima do líder, vai fazer a verificação se o líder está fazendo a verificação do repositor.
E eu vou fazer a verificação do gerente se o gerente está fazendo a conferência desse líder. E assim a gente cria uma amarração realmente do processo em cadeia que quem falhar, a gente consegue pegar e verificar por quê. Nesse caso, eu não preciso estar lá pessoalmente. Isso eu digo a vocês porque é uma forma que eu encontrei de ter um monitoramento com pessoas treinadas e a coisa de ser desempenhada sem necessariamente eu estar lá, no exemplo aí, toda quarta-feira ir lá verificar se o repositor fez. Eventualmente, eu posso solicitar até uma foto. Isso seria só uma comprovação, mas isso aí ele vai passar para mim através do gerente. O gerente vai verificar. Porque se eu suspeitar que não está sendo feito, posso passar lá e verificar pessoalmente. E olhar, não tem problema nenhum, isso é importante até. Mas eu não posso viciar minha equipe, é só fazer o trabalho quando eu estiver. Entendem? Por isso a importância da gente usar isso, e inclusive checklist. Eu estou até com um checklist aqui, e eu esquecendo de mostrar. Na sequência também eu vou passar para vocês, porque eu estou criando com a equipe um checklist. E aí a minha intenção é passar para vocês como está sendo o andamento, para que vocês vejam como eu utilizo o processo de forma real, validada, e como esses processos me ajudam junto com a equipe. Eu devo separar, não sei ainda, porque esse está sendo o primeiro vídeo dessa sequência que eu pretendo passar. Não sei se vou dividir aqui em 2 ou 3 playlists, mas aí com certeza você vai ter uma lógica do acompanhamento. De repente, sua equipe já está muito boa da parte pessoal. Então você só está apanhando, de repente, em processo. Você vai pegar as partes ali de processo que te interessam. E de repente, seus processos estão muito bons, já estão tudo certinho. Mas você está com pessoas que não estão muito engajadas, e aí a gente vai ter algumas coisas abordando alguns tópicos para poder realmente você ter uma equipe, não vai ser perfeita, mas você vai ter uma equipe com um rendimento muito maior e ter alguns critérios. Isso é o que eu pretendo passar para vocês, é o que a gente faz aqui, nesse sentido de melhoria da equipe e de gestão de processos, e que estiver a meu alcance, eu vou compartilhar com vocês na sequência.